Olá, seja muito bem-vinda ao Análise Direta. Eu sou Tabata Potti. No programa de hoje, nós vamos falar sobre hipnose. Você sabe para que serve? Realmente funciona? Quais são os mitos e verdades sobre esse método? Ficou curioso? Fique aí porque o Análise Direta está começando. E para nos explicar mais sobre a hipnose e todos os seus benefícios para a saúde, nós convidamos o hipnoterapeuta Felipe Gonzalez. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Prazer, Tabata. Obrigado pelo convite. Imagina. Olha, ao longo dos anos, a hipnose ela é vista como uma atração em shows, onde pessoas são induzidas a comportamentos até engraçados. Mas a técnica de mudança de estado de consciência tem sido alvo de estudos para fins terapêuticos. Por exemplo, para controle de dores crônicas, você sabia? O nosso repórter Felipe Takahashi foi às ruas para saber o que as pessoas pensam a respeito desse método. Vamos ver. Oi, Tabata. E a hipnose também pode ser uma forma de terapia para combater dores e ansiedade. E além disso, ela também combate sintomas de dor de cabeça e pode ajudar até na perca de peso. Vamos conferir o que as pessoas acham disso? Você sabe o que é hipnose? Sei o que é hipnose. Que tipo de conhecimento você tem sobre isso? Pouquíssimo, eu sei que tem toda aquela parada de fazer a hipnose até com uma questão de quase de truque de mágica, mas eu sei que em alguns casos já foi usado para fins medicinais. O que seria a hipnose? Hipnose eu acredito que seja quando uma pessoa tenta manipular ou confundir o seu cérebro para fazer você estar tipo na palma da mão dela, fazer você começar tipo uma forma de manipulação, entendeu? Você sabe o que é hipnose? Hipnose, eu acredito que seria aquela situação onde a pessoa ela meio que perde a consciência assim e segue alguma sugestão dada a quem está hipnotizando. E você conhece alguém que já foi hipnotizado? Não, só por vídeos. Já ouvi falar sobre hipnoterapia, agora conhecer alguém que já passou por isso, não. E aí, Felipe, você vê, né? As opiniões, elas são diversas. Tem desde quem acha que é um método para manipular, que é até um estereótipo, né? Que antes mesmo da gente começar o programa, nós estávamos falando desse mito, né, que a gente cresceu vendo em desenhos animados, né, o personagem hipnotizando com um relógio, com um espiral, o outro, para que ele tenha comportamentos maluquinhos, né, engraçados, em filmes também. E aí, mas tem também pessoas que chegaram um pouco mais perto, né, que falaram que conhecem como um método terapêutico. Afinal, o que é hipnose? Legal, Tabata. Então, se a gente vai olhar a definição de hipnose, hipnose é uma soma de 3 fatores: foco, mais imaginação, mais concentração. Então, se eu estou lendo um livro, eu estou em hipnose. Se eu estou assistindo um filme, eu estou em hipnose. Se eu estou fazendo meu hobby predileto, ouvindo a música que eu gosto, eu estou em hipnose. Qual que é o seu hobby predileto, Tabata? Olha, eu adoro ler, eu adoro passear com meu filho. Então, quando você lê, quando você está passeando, é um estado de hipnose. Então, é um estado de consciência focada, atenção focada, né? Então, foco mais imaginação, mais concentração, só. Então, o nome correto, na verdade, seria monoideísmo. Feio para chuchu esse nome, mas monoideísmo que é o quê? A capacidade de se concentrar numa ideia única. Isso é hipnose. Então, a gente entra em hipnose mais ou menos 80 vezes por dia, várias vezes. Então, tem mito em cima disso, né? Porque, como você falou, desenho animado, filmes, a gente estava falando há pouco sobre filmes, séries, e eles colocam isso como algo que é sem controle. Então, a gente sempre está em hipnose. Quem está assistindo a gente agora está em hipnose, assistindo o programa. Então, é o estado comum nosso, Tabata. Se esse estado comum, já vou te falar o que é hipnoterapia, né? Porque a hipnose é um estado. Se é um estado, é impossível entrar na sua mente. Você está lendo um livro, você que se hipnotiza, né?
Então, você está lendo um livro, você vai lá e você imagina os personagens, etc. Eu estava lendo outro dia um livro de ficção, eu imaginava como é que era a época medieval, etc. É um estado seu. E aí, Tabata, que vem os problemas, né? Muita gente acha que é domínio mental, que acha que é um entrar na mente do outro, e não tem nada a ver com isso, né? Então, estado de hipnose. Puxa, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Então, eu tenho um hobby que poucas pessoas sabem, como hobby eu sou mágico. Eu gosto de fazer truques de baralho para amigos, etc. Eu tenho mais baralho que livro em casa. Eu sei que os dois competem, tem muito livro também, mas às vezes estou lá brincando com o meu baralho, mexendo. Eu olho no relógio e falo, cara, passou um tempão, não vi. De final de semana eu pego para fazer descompressão. E, cara, não vi o tempo passando. Então, esse é um estado de hipnose, né? Então, nada a ver com ficar preso, nada a ver com sair do corpo, sei lá o quê, e nada a ver com religião, né? Então, o estado de hipnose é um estado que a gente entra várias vezes, né? Indo ao cinema, lendo um livro, ou quando a gente está numa rede social ou outra. O próprio celular, né? Que muita gente entra num estado assim que você fala com a pessoa, oi, só tá lá, aí. opa, nem ouvi. É isso. E esse é um dos problemas, né? Porque, entre aspas, eles foram feitos para serem hipnotizantes. Eles foram feitos para a gente ficar com a atenção vidrada neles, né? Então, e você está lá, são conteúdos rápidos, né? Hoje as redes sociais, 10 segundos, 15 segundos, você está lá, não percebeu, o tempo passou, né? Então, hipnose é um estado interior nosso e não tem nada de excepcional nisso. Se você quiser, a gente pode falar sobre o que é hipnoterapia também, né? Como funciona, Tabata, a hipnoterapia? Uma pessoa aqui falou, né? Ele falou aqui da parte terapêutica. A hipnoterapia é uma terapia que usa o estado de hipnose, né? Felipe, a hipnoterapia é boa, é ruim, é diferente das outras, não é melhor nem pior, né? Tabata, toda terapia é boa, eu falo que eu faço um monte de terapia, eu troco terapia com amigos e com amigas e tal, todas são muito boas, mas a hipnoterapia, ela vai para baixo das histórias. A hipnoterapia acessa uma parte emocional do cérebro, vamos chamar assim, e claro, de forma segura, de forma controlada, não tem perigo nenhum, zero, né? Então, a hipnoterapia faz uso da hipnose. Você já deve ter ouvido falar aquele conceito de Freud, mente consciente e subconsciente. A gente tem a mente consciente, que falam que é 10%, não é isso? A ponta do iceberg. E os outros 90% são subconscientes. Isso é o lado da psicanálise. O lado da neurociência diz que a gente tem um cérebro racional, que fica onde eu estou tocando aqui, na última parte do cérebro a ser formado, o neocórtex. Então, a neurociência fala do cérebro racional e do cérebro emocional, que está mais para dentro, né? Então, a hipnoterapia usa esse estado interior nosso. Então, eu gosto de brincar que se você vai numa praia que está suja, né? Você vai entrando na água, a água chega no seu umbigo. Se a água está meio suja, você não consegue enxergar seu pé, certo? Você fala, cara, o que aconteceu? Se a água está limpa, você não só enxerga o pé, você fala, puxa, tem uma pinta no dedo do meu pé. Tem uma estrela do mar aqui embaixo. A água está límpida. E a água está parada, está calma. Então, na hipnoterapia, a gente faz isso. Eu convido o cliente para esse estado. E, de novo, é um estado controlado, a pessoa está no controle. Nada a ver com o que a gente vê por aí. Tem muita, depois a gente pode entrar nisso. Então, nada a ver por aí de perder o controle. Mas, Tabata, quando a mente está mais calma, essa mente que a gente usa para correr no dia a dia, né? Porque dá para resolver problema assim, até dá, mas demora, né? Pode demorar anos. Essa mente que está lá sempre brigando e gritando e ocupada, não. Quando a gente acalma isso, opa, fica fácil de investigar o que está lá no que chamado de subconsciente. Tá. Antes da gente entrar no que é hipnoterapia, porque é o nosso principal assunto aqui, até porque também eu tenho certeza que quem está nos acompanhando tem muita curiosidade de saber, tá, então eu tenho uma doença crônica, então a hipnoterapia ela pode ser uma alternativa no tratamento da doença? Né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora, alguns mitos, né? Você trouxe aqui, tá, não tem nada a ver com a questão da espiritualidade, né? Da pessoa ficar em transe, de sair do controle. E esses são alguns mitos, né? Que foram criados. Perfeito. Muitos mitos, Tabata. Você falou os principais aí. E os principais estão ligados a isso. A falta de controle, perda de consciência. Eu vou fazer coisas que eu não quero. Eu vou fazer coisas que ferem a minha moral. Ou se não, a hipnose está ligada a algum tipo de espiritualidade ou de religião. Então, são muitos mitos e são mitos que impedem, de repente, a pessoa de
se abrir para um tratamento que pode ser tão transformador e tão mágico, né? Vamos chamar assim, né? Tão bacana. E tudo que você falou, Tabata, é o que está presente no que a gente vê nas séries, tem filmes recentes que saíram nos streamings por aí, alguns premiados até, mas todos eles que falam da hipnose colocam a hipnose como algo... E se fosse assim, né? Puxa, né? Bastaria... A gente ia ver nos jornais, né? Puxa, fulano estalou os dedos e o segurança do banco apagou, ele foi lá e roubou o banco. Né? Ciclano de tal fez tal coisa e deram R$1 milhão para ele. Não tem nada a ver com isso, é 000. Então, por que o mito é construído? Né? Porque contar isso é algo que chama atenção, né? Num filme, numa ficção, chama atenção. Vende, né? Vende, dá ibope, né? Então, esse tipo de coisa. Então, e aí, Tabata, se soma isso à era que a gente está na era das notícias rápidas e dos cortes, né? Hoje a gente fala de cortes. E quando a pessoa vê aqueles 10 segundos daquilo, porque às vezes a hipnose você vê um pedaço, e um pedaço que é muito plástico bonito aos olhos, em que o hipnólogo estala os dedos, a pessoa fecha os olhos e capota, né? E quem olha isso fala, cara, é fácil desse jeito? Não é assim, né? Então, aquele corte pegou aquele pedaço, né? Então, naquele pedaço aquilo aconteceu sim, mas rolou uma preparação antes. Tem um contexto para aquilo, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, Tabata. Pega uma criança, né? O pai da criança falou, eu vou aqui no dentista, você me espera aqui fora. Só que a criança não viu, por exemplo, o pai tomando anestesia no dente. Aí se a criança entra de supetão no consultório, vê lá o dentista com uma broca na boca do pai. O que aconteceu? Ele está fazendo meu pai, não está sentindo dor? O que está acontecendo? Ele não viu que o pai tomou uma anestesia. Então, os processos hipnóticos e processos terapêuticos demoram um pouco para acontecer. E o que você vê, às vezes, nas redes é um pedaço solto, né? E as pessoas, às vezes, colocam isso a propósito, né? Então, e meu trabalho, Tabata, é quebrar essas pedras no que você me falou dos mitos, porque hoje se vende isso, hoje se vende cura mágica, é proibido pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, prometer cura, sob pena de prisão, de charlatanismo, então eu não posso, como terapeuta, prometer, mas tem gente vendendo isso hoje, né? Esse estalar de dedos, etc. Não. Então, é algo muito seguro e tem um processo por trás. Entendeu? A gente vai entender melhor como que funciona a hipnoterapia. Opa, quase que não sai. Já, na volta do intervalo, é bem rápido. Toma uma água, volta aqui para a gente aprender muito mais com o Felipe Gonzalez. Não saia daí, o Análise Direta volta já. E o Análise Direta está de volta e o nosso tema de hoje é hipnoterapia. Você sabe o que é, como funciona, por que ele é utilizado como uma alternativa no tratamento de doenças crônicas e até transtornos mentais? Ao meu lado, o hipnoterapeuta Felipe Gonzalez, que está tirando todas as dúvidas e até mesmo desmistificando esse método. Felipe, antes do intervalo, né, você estava contando sobre o método de hipnoterapia. Primeiro, né, falando o que é a hipnose, falando mesmo sobre essa questão, esse mito que a gente criou, né, na nossa cabeça, preconceito sobre o que é hipnose, muitas vezes sem embasamento, né, sem saber o que é. E a hipnoterapia? Afinal, né, você disse assim de forma bem breve que ela pode ser, ela é utilizada, né, como tratamento de algumas doenças. Como que ela funciona? Como que é o processo? O paciente, ele foi na consulta, né, foi no consultório. E aí ele vai começar. Como que funciona? Porque a gente conhece, né, o reloginho balançando, o espiral balançando e a pessoa entra em transe. Não é nada disso que você disse aqui. Não. Nada disso, não tem mais relógio, não tem nada disso, é um método antigo, né? Isso funcionava há muito tempo atrás, né? Então, lembra que eu falei que hipnose é foco, imaginação e concentração? O princípio do relógio é a fixação do olhar. Então, você está com os olhos fixos naquilo, tem uma propaganda antiga que ele pendurava um chocolate e balançava, né? Isso é um princípio de fixação de olhar. Tabata, o que é a hipnoterapia? Que eu falei brevemente, mas como são os detalhes disso? Primeiro, a hipnoterapia é diferente de terapias tradicionais, ela costuma
ser muito mais rápida, muito mais rápida. Em poucas sessões a gente consegue ter muitos resultados. Felipe, em quantas sessões? É impossível falar, porque não dá para precisar um número sem conhecer o paciente, é um trabalho muito individualizado. Então, a hipnoterapia é rápida, a hipnoterapia não tem efeito colateral, a hipnoterapia age nas raízes e não nos sintomas, e tem um reconhecimento científico. Então, das maiores entidades de psicologia, de psiquiatria do Brasil, de fora do Brasil, então tem esse reconhecimento. E o que é legal para falar que para quem está vendo a gente aqui, eu coloco você numa máquina de ressonância magnética funcional, olha aqui lá, investiga a tua cabeça, teu cérebro, né? Fala de forma leiga aqui. Antes e depois da hipnoterapia tem mudança no cérebro. Olha que legal. Então, a pessoa que tem fobia, por exemplo, ou uma pessoa que tem depressão, tem uma área específica do cérebro que está ativada. Quando ela faz um processo que seja uma sessão de hipnoterapia, já tem mudança a nível estrutural, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que é a hipnoterapia, como é que ela funciona? Isso funciona para qualquer problema emocional. Tem problemas emocionais que são mais clássicos, que todo mundo sabe, né? Então, quem está assistindo a gente aqui fala, puxa, eu estou com burnout, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, né? Isso é clássico, né? Para o emocional, né? Burnout, que é um acúmulo de coisas, né? E cansaço, depressão, sabemos que é emocional, ansiedade, mas tem coisas que não são que acham que não é emocional, mas é. As pessoas acham que não é, mas é. Por exemplo, o cigarro tem uma questão emocional, né? O tabagismo tem uma questão emocional. Hoje o tal do vapor, né? Fibromialgia. Fibromialgia é aquelas dores que andam pelo corpo. Você mencionou dor crônica no começo da sua fala. A medicina não conseguiu fechar um diagnóstico em fibromialgia ainda. Porque se você faz um exame de imagem, não tem alteração cerebral. Se você faz algum exame no corpo, não tem alteração fisiológica, morfológica, nada. Então, a fibromialgia é emocional. Algumas dores de estômago podem ser emocionais. Bruxismo, travar a boca para dormir, pode ser emocional também, né? Então, a hipnoterapia ajuda em tudo que é emocional. E o tratamento, Tabata, de hipnoterapia o paciente nos procura a minha equipe, eles me acham via site, etc. e tal, e ele conversa e ele agenda algumas sessões. Primeiro ele agenda o que eu chamo de sessão de pré-terapia, é tudo comigo, né, que ele faz. Essa pré-terapia, eu vou entender o caso dele, eu vou entender o que ele precisa, e eu já vou submeter ele à hipnose. Então, não é só a sessão inicial não é só uma conversa, né? Eu chamo de pré-terapia porque antecede o tratamento, mas ele me conta o caso dele, eu apresento o estado de hipnose, ele já entra então, em hipnose para começar já a soltar. Que seja soltar essa ansiedade, que seja soltar essa depressão, começar o processo de soltura, de se livrar. E, por último, apresento um plano terapêutico para ele. Porque, Tabata, eu não... Nada contra cobrar por sessão, as terapias, né? Tem muita terapia que faz sessão por sessão, tá tudo ok. Mas eu ofereço um protocolo completo. Que a minha terapia tem fim, né? Tem começo, tem meio e tem fim. Então, tem um conjunto determinado de sessões e, nesse tempo, as coisas acontecem. Então, o que a gente faz, Tabata? 3 coisas, né? O meu método, né, que eu queria, faz 3 coisas. A primeira delas é ressignificar o passado. Falando de como funciona a hipnoterapia, então, Felipe, o que é ressignificar? É apagar? Não. Você me procurar, Felipe, tem uma questão X e tal, não vou apagar teu passado. O passado é seu, quem é você hoje pelo teu passado. Então, o ressignificar, Tabata, não é apagar, não é deletar. O ressignificar, como diz o nome, né, dá um novo significado, uma nova visão, com relação ao passado. Tabata, às vezes eu falo que o passado é uma mochila pesada. Eu gosto dessa metáfora da mochila pesada, você está subindo uma montanha e você não consegue subir a montanha. O topo da montanha, que é o lugar bonito, que você quer, o lugar ao sol, e você não consegue subir porque a mochila está pesada, a mochila está te puxando para trás. Então, a mochila são o quê? Os traumas. A mochila significa... E eu falo da mochila porque é o que você não vê, né? A mochila você não mexe, está lá nas costas. Então, primeiro é o ressignificar o passado. Isso é muito libertador, tá? Alguém também fala sobre regressão, né? Tem um mito também sobre isso, regressão, e agora? Eu vou fechar os olhos, eu vou abrir, estou em outra dimensão. Não, não está, infelizmente não é assim. Aí eu vou fechar os olhos, voltei, estou na minha infância. Não, infelizmente não é assim. Então, é dentro da nossa imaginação, né? É um processo seguro, de novo, nada a ver com crença, com religião. Então, primeiro passo, ressignificar o passado, né? Tornar a tua relação com o passado diferente, neutra ou positiva, né? Segundo passo, Tabata, é muito interessante esse, tem a ver com hábito, com reestruturação de hábito. Então, uma pessoa ansiosa, ela também tem hábitos ansiosos, concorda? Então, uma pessoa ansiosa tende a fazer tudo rápido, né?
ela quer correr, ela quer... Então, eu ajudo a pessoa ou meu cliente numa reestruturação de hábitos e eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente por uma razão. Eu acho que paciente é quem espera. Então, a propósito, claro que é uma brincadeira, uma forma de falar, eu falo para o meu cliente, ó, você é cliente, você é agente ativo de mudança, faz acontecer. Né? Então, ressignificar o passado. 2, reestruturação de hábitos, tudo tem a ver com hábito, tudo. E 3, futuro, reprogramar o futuro. Aí eu ensino para os meus clientes a auto-hipnose. Você deve ter ouvido, tá por aí, hoje virou jornal de peixe, como se fala por aí, todo mundo fala de reprogramação. Já ouviu falar na reprogramação? Reprograma tal coisa, reprograma isso aqui lá, reprograma em X dias. Eu digo que ninguém reprograma ninguém, você se reprograma. E Tabata, você não consegue se reprogramar se você não passou pelos outros 2 processos. Se você não esvaziou a mochila, se você não trabalhou nos hábitos do presente, você não consegue chegar na reprogramação. Então, às vezes, vem algum cliente, me procura e fala, pô, Felipe, nada contra palestras motivacionais, companhia. Felipe, eu participei de uma palestra, tal, o gás durou 2 dias. O cara como 2 dias. Durou 2 dias porque não mexeu onde tinha que mexer. Não mexeu no passado, não mexeu nos hábitos e a pessoa continua mal. Né? Então, para resumir tudo que eu falei, tudo isso está baseado em emoções. A depressão tem uma emoção embaixo. A ansiedade tem uma emoção embaixo. O nome é fácil, falar, tem ansiedade, tem depressão. Mas para alguns embaixo da ansiedade tem medo. Para outros embaixo da ansiedade tem culpa. Para cada uma coisa, entende? Então, a gente faz esse acesso. E é esse acesso emocional que faz o negócio ser tão efetivo e tão rápido. Então, quando a pessoa está nesse momento, né, de hipnoterapia, que você disse, né, é um momento de relaxamento. Uhum. Ela fica consciente ou inconsciente? Como que funciona? Ótima pergunta. A pessoa está sempre consciente, o tempo todo. Aí vem mais um mito aqui, esse mito é muito legal de falar. Muita gente me procura, Tabata, vai lá, fala com a minha equipe, depois fala comigo e fala, Felipe, arranca a minha ansiedade, ou arranca a minha depressão. Eu falo, olha, eu queria que fosse assim. Não é assim. E se fosse assim, não haveria aprendizado nem crescimento, concorda? Então, a pessoa acha isso. Não vai lá, me apaga, faz isso comigo. A hipnose é antiga, Tabata. A hipnose é bem antiga, por sinal. Né? Não é hipnoterapia, é hipnose. A hipnose começou lá atrás no Egito, na Grécia, 5.000 anos de conversa aí, mas nada a ver mais com isso. Lá no passado, você falou do pêndulo, quando se fazia hipnose lá atrás, a pessoa fixava o olhar naquilo, você falava para a pessoa, olhos pesados, olhos pesados, olhos pesados. E aí, uma hora que a pessoa ficava, fechava os olhos. E aí, brincadeiras à parte, claro, o hipnólogo ia aprofundando a pessoa. E vai isso, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. E tem um problema nesse do vai mais fundo. O problema é que talvez a pessoa durma. E se a pessoa dormir, Tabata, o que acontece? A gente perde a resposta. Entende? Se você dorme, eu não sei se você ficar com o canal auditivo ligado, assim, né? Então, talvez durma, se dormir, e aí? O que aconteceu? Então, na hipnose antiga, o cara é bem profundo, a pessoa é bem profundo. E aí, na hora que a pessoa estava lá bem profundo, você falava isso, vamos supor, o fumante. Você é uma não tabagista e você permanece uma não tabagista o resto da sua vida. Só que notaram que isso não funcionava. A hipnose moderna, que é a hipnose que eu faço, ou a hipnose clínica, a pessoa, Tabata, ela está acordada e está consciente, sempre. Quando você falou de relaxado, talvez o relaxamento é um efeito colateral da hipnose. É um efeito colateral. Colateral parece ruim a palavra, mas a hipnose não tem o objetivo de relaxar. Tem o objetivo de colocar dentro de si, só. Como a gente só está acostumado a fechar os olhos para dormir, e em outro momento do dia você acaba fechando os olhos, isso favorece um estado diferente de relaxamento. Mas, então, voltando àquela história de mente consciente e subconsciente, a pessoa está sempre consciente de tudo. Ela sabe do que está acontecendo. Tem gente que durante a sessão fala, Felipe, eu posso levantar e ir no banheiro? Ela pode, vai lá e volta. Ela levanta e volta. Então, sabe um filme, Tabata? Você está assistindo um filme na sua casa, colocou num streaming que você gosta, lá você está assistindo, de repente acaba a luz da sua casa. Cara, o que aconteceu? E você vai ver porque acabou a luz, tá? E você vai lá, liga de novo a chave e volta. De repente você está assistindo o filme e está chorando, né? Chorando, acabou a luz. Você limpa as lágrimas, você vai lá ver o que aconteceu, volta a assistir, volta a chorar de novo, né? Então, mas voltando ao nosso exemplo da hipnoterapia, a pessoa está consciente, sempre. A questão é,
essa mente crítica, analítica, que a gente usa para trabalhar, para fazer conta, etc., essa mente está mais calma. E aí a gente consegue fazer o trabalho acontecer. Tem pessoas, Tabata, que têm mais facilidade, né? Eu falo que tem um range aí, uma escala em que a pessoa pode entrar em hipnose. Tem gente, Tabata, que eu faço que a pessoa, nossa, vai super fundo. E você olha aqueles vídeos de novo, você vê os cortes, né? Porque nos cortes eles só colocam isso. Só quem vai super fundo. Quando você olha os cortes, a pessoa está lá, cabe aquela cabeça caída aqui e vai lá no fundo. Mas isso não é condição sine qua non para a hipnose acontecer, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade, entram super bem no estado hipnótico, mas isso não tem a ver com a eficácia da terapia. O que manda na eficácia da terapia, Tabata, a pessoa fala, eu quero. Se você que está me assistindo falar, eu quero, funciona para você. Se você falar, não quero, não funciona. Então, assim, a pessoa está sempre no comando. Então, nesse mundo que a gente está tão agitado, rotina agitada, as pessoas mal têm tempo para, né, dar uma relaxada, respirar. E aí você até citou, né, a questão de burnout, Perfeito. o número de casos assim aumentando nos últimos anos assustadoramente, né? Porque as pessoas estão tão agitadas, trabalhando, que chega uma hora que o corpo fala, pelo amor de Deus, para, né? Dá uma pausa que eu não aguento mais. Então, a hipnoterapia, principalmente para essas pessoas, ela é ótima. É ótima, ajuda muito nesses casos que você falou em especial, tenho atendido muito disso. Quando a gente agora está nesse período pós-pandemia, ainda dá para falar sobre isso, né? Essa questão do híbrido mexeu muito com a vida das pessoas. Então, hora eu vou para o trabalho, hora eu não vou. Desacostumou dos dois, né? Não, vou ter que voltar e tal. Então, para esses estados ansiosos e depressivos, funciona demais. Para todos os meus clientes, eu ensino alguns exercícios. Porque não é só na clínica que a coisa acontece, né? Então, eu sempre digo, insisto nisso, nada a ver com contextos religiosos e filosóficos e espirituais, não. Então, eu falo para o meu cliente que ele vai ter trabalho pela frente, né? Então, o que ele faz na clínica, eu ensino para ele replicar em casa. Então, como é um hábito, e pensamentos são hábitos, padrões de pensamento são hábitos, então eu ensino para ele ferramentas para ele mudar. Então, uma que eu falo para todo mundo, Tabata, e também, outro mito em cima dessa palavra que eu falo, pô, meu Deus do céu, eu tenho que virar Buda, etc. Nada a ver com isso, que é a meditação. Então, eu ensino para todos os clientes isso. E o tipo de meditação que eu ensino tem ciência. Hoje a ciência encontrou isso lá, né? As técnicas meditativas são antigas, são milenares, mas a ciência encontrou a meditação. E a ciência descobriu que com meditação você altera o teu cérebro todo dia, né? Então, eu falo para o meu cliente, legal, você deitou no divã, eu atendo em Jundiaí, né? Moro em Jundiaí, atendo em Jundiaí, eu atendo em São Paulo, eu atendo online, gente do mundo todo. Por quê? Funciona online porque hipnose é foco, imaginação e concentração. Então, funciona online, não precisa de toque, né? Então, eu falo para a pessoa, mais do que você transformar o seu cérebro aqui na clínica, por que você não transforma o seu cérebro em casa também? Né? E quando ele treina auto-hipnose, que é muito legal fazer auto-hipnose e meditação, essa pessoa que você me perguntou lá atrás, que tinha burnout, etc., ela consegue se gerenciar, ela consegue ficar no domínio de si mesma, entendeu? Maravilha, Felipe. A gente vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho. A análise direta volta já com o tema hipnoterapia. Não saia daí. O Análise Direta está de volta. O nosso tema de hoje é hipnoterapia. Você sabe o que é? Se você não acompanhou o nosso programa, continue com a gente que você vai aprender muito mais sobre hipnoterapia com o Felipe Gonzalez, que é especialista no assunto. Felipe, como eu disse, né, a gente foi às ruas, nós vimos no comecinho do programa o nosso repórter Felipe Takahashi, que foi às ruas ouvir as pessoas, o que eles acham que é hipnoterapia, o que é hipnose. E tem uma perguntinha, vamos ver, vamos acompanhar. Você pode mudar os sentidos das pessoas com a hipnose? Por exemplo, trocar a cor real, ela vai estar achando que está vendo outra coisa? Ou sabores, esse tipo de coisa. Isso daí entra no mito também ou não? Boa pergunta que ela fez. Muito interessante a resposta também, tá? Então, o que acontece? A gente está falando de fenômenos hipnóticos. Ela perguntou sobre mudar a cor, de coisas, etc.
Existem vários fenômenos hipnóticos. Aqui não é mais hipnoterapia, tá? Vamos falar do fenômeno hipnose. Tirando a terapia do jogo, fenômeno hipnose. Tem fenômenos possíveis de a gente provocar, de a gente induzir. Então, tem fenômenos, por exemplo, fenômenos motores, em que a pessoa fica com o braço parado. Ou a perna, uma sugestão qualquer, e a perna fica parada. Fenômenos motores, né? Então, tem fenômeno de analgesia, de anestesia, para dor crônica e companhia, por exemplo. E tem fenômenos mais complexos. Todo mundo é hipnotizável, Felipe? Sim, mas depende de cada um. Então, não vou falar para uma pessoa que não gosta de ler, que tem um livro Senhor dos Anéis na minha mão, que tem 1000 páginas, falar para ela ler, ela não vai entrar em hipnose com esse livro. Legal? Mas tem fenômenos hipnóticos. O que a telespectadora perguntou ali sobre alterar a cor de coisas e tudo isso, é possível? Sim, acredite, sim. Os últimos fenômenos hipnóticos, então tem fenômeno que eu falei de braço, de sensações físicas, tem fenômeno de emoção, de provocar emoções. E os fenômenos mais complexos, mas existem, são fenômenos que a gente chama de alucinações. Alucinações visuais. Você ver coisas que não existem ou a gente deletar coisas que existem. Isso eu posso te colocar numa máquina, escaneamento cerebral e tal, e acontece isso. E é o cérebro mandando informação para ele mesmo como se ele não captasse mais pelos olhos, né? Isso é possível? Sim. Isso serve para terapia? Não, né? Então, são fenômenos hipnóticos. Para não deixar as pessoas assustadas que estão assistindo a gente, e agora? Eu vou para a clínica do Felipe, eu vou ficar vendo outras cores? Não, nada a ver com isso. Tabata, a gente pode pensar naquele pessoal da Índia que deita naquelas camas de prego, né? Fica deitado na cama de prego, ou se fura com uma lança e tal. Então, isso é um fenômeno hipnótico profundo, né? Bem avançado. Então, tudo é possível. Para a nossa mente, tudo é possível acontecer. Quando a gente fala de cor, por exemplo, isso é muito legal de falar, a gente tem 6 áreas, vamos falar de forma bem leiga, 6 áreas que correspondem pela visão no cérebro. Nomes super criativos das áreas, que é V1, V2, V3, V4, V5 e adivinha, V6. Então, 6 áreas. Tabata, dessas 6 áreas, apenas uma está conectada com os olhos. Olha que loucura. As outras 5 áreas é o cérebro mandando informação para ele mesmo. Então, dá para alterar algumas percepções, mas, de novo, esses fenômenos mais complexos não é todo mundo que consegue alcançar. Ou tem que treinar muito para isso. Isso não é necessário, isso não é preciso para o fenômeno acontecer. A pessoa não precisa chegar nesse estado para ter melhor a clínica. A pessoa não precisa disso para ter uma vida melhor. Não. Então, um foco, imaginação e concentração simples pode proporcionar para a pessoa uma qualidade de vida ótima, né? Não precisa de tudo isso. Então, respondendo, é possível sim, mas isso é descartável para o fenômeno acontecer. Então, quando a gente está falando, né, você citou aqui, para o tratamento de doenças, doenças crônicas, né, como você disse, fibromialgia, transtornos mentais, como Legal. depressão, ansiedade, né, e tantos outros, não são utilizados para hipnoterapia. Então, a gente descarta essa questão de mudar as cores. Nada a ver. Não é necessário isso. Nada a ver. Para depressão, Tabata, para o que você falou de dores crônicas, é um método individualizado, personalizado para cada um, de acordo com cada um precisa, porque tem depressões e depressões. Mas, via de regra, o que a gente faz é a gente vai acessar o cérebro emocional. Então, forma leiga, o cérebro emocional, forma neurocientífica. O cérebro límbico, que eles chamam, o sistema límbico, né? Então, a hipnoterapia literalmente acessa isso, acessa a emoção que está dentro do cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje tem medo de elevador, atendi um caso aí, medo de elevador. Esse cliente lembrou em hipnose, sempre consciente, claro, mas mais relaxado. Ele lembrou que de pequeno, ele estava no elevador do prédio dele, a mãe falou para ele brincar, e ele ficou preso. Ele tinha 5 ou 6 anos, ele ficou uma meia hora preso no elevador. Ele não lembrava disso? Não lembrava. Uhum. Às vezes a gente esquece como mecanismo de proteção. Não é legal lembrar, né? Então, uma pessoa que é fóbica de cachorro, foi atacada por um cachorro, via de regra, ela não lembra. Pode ser que lembre, mas está tudo bem. Mas qual que é o problema, Tabata? Quando isso, na sua pergunta, como é que resolve a depressão e a companhia? O cérebro humano acaba de se formar só com 24 anos. A gente acha que o cérebro acaba de se formar quando a gente é pequeno. Mentira. Só com 24. Ele é pequeno, ele está no elevador, a área emocional já funciona, que é uma belezinha.
que é a amígdala cerebral. Não essa pode tirar, essa não. Fica no meio do cérebro, essa área funciona. E as áreas executivas do cérebro, que é como a neurociência chama, as áreas complexas não estão formadas ainda. Alguns falam do hipocampo, mas isso é papo. E aí ele vive aquela experiência. E ele registra a Tabata com uma câmera, que tira uma foto, né? Tira uma foto do momento, do cheiro, da cor, do que está acontecendo, onde que eu estou, e grava aquilo. E aquilo fica registrado. Então, quando às vezes falam em algumas terapias, a criança interior ferida não é um conceito metafórico e filosófico. A criança existe. Ela tem nome, lugar e endereço, ela está lá dentro do cérebro. Então, qual o nosso trabalho dentro da terapia? Reencontrar essa criança. O adulto de hoje acolhe a criança de ontem. O adulto de hoje passa recurso. Então, num caso de fobia, por exemplo, aquilo está no corpo, né? Então, o coração está acelerado, etc. Ela teve um aprendizado emocional. Esse é o ponto da hipnoterapia. Então, legal terapia falada, ótimo. Legal psicanálise, TCC, terapia da aceitação no compromisso, excelente. Excelentes. Mas a hipnoterapia vai um pouco para baixo disso. Porque tem uma causa, tem uma raiz. E quando a gente descobre isso, é tão libertador para a pessoa, aquele momento de... entendi. Puxa, é isso. E é muito mágico esse casamento da versão de hoje acolher a versão de ontem, entendeu? Olha, é bom saber, porque aí eu posso descobrir também o porquê que eu tenho tanto medo de abelha. Você tem medo de abelha? Pavor, só de ouvir o som assim de longe dá palpitação, assim, e eu não sei porquê. Você sabe que eu tenho um cliente, essa história é muito legal, você falou de abelha, Tabata, mas pode ter o que eu te falei, talvez o que eu te disse já mexeu algumas coisas aí, a memória pode ter ido para longe, mas eu tinha um cliente que ele tinha medo de lagarta, essas lagartas de jardim. Não é lagarto, porque o lagarto é aquele que corre, né? Tem as perninhas e o rabo assim corre. Lagarta. E aquela lagarta, se dá para eu ir para Jundiaí e voltar aqui para São Paulo, a lagarta continua no lugar. Ele tinha medo daquilo. E os medos que a gente tem são irracionais. Não adianta eu chegar para uma pessoa que tem medo e falar, para com isso, seu bobo. Não adianta eu falar para uma pessoa que é compulsivo, falar, não come 4, 5, 6, 7 pedaços de pizza. É irracional. Então, já que você falou de abelha, esse cliente meu lembrou de algo. Na hipnose ou na regressão, que é uma das técnicas, uma das vedetes da hipnoterapia, ele lembra que ele está na escolinha, então no jardinzinho, vai aquele que é o mais levado da turma, pega lá uma lagarta com papel, que falam que queima, sei lá o quê, e tumba, joga nas costas dele. Ele sai correndo, só que a lagarta caiu, ele não percebeu. Ela caiu. Ele chega para falar com a professora, botaram uma lagarta nas minhas costas, chorando, chorando, chorando. A professora olha e fala, não tem nada, você que não quer acreditar em mim, claro que tem. Então, veja o que somou. Somou a lagarta, a situação, o bullying, e a professora fala que não acredita. Então, essa cena fica gravada, a gente chama de engrama emocional, essa cena fica gravada. E então, assim, qualquer coisa que se assemelhe com lagarta, então mais do que eu lembrar, Tabata, porque lembrar é demorado, né? E lembrar é doloroso. Então, mais do que lembrar, o meu corpo dispara a reação. Mais do que lembrar, meu corpo já... Então, as pessoas falam assim, puxa, substitui remédio a hipnoterapia? Não, são coisas diferentes. Né? Então, quem está assistindo a gente, por favor, não vá parar remédio nenhum se você toma uma coisa, continue com o seu tratamento. Não estou falando isso, eu não peço para ninguém começar a parar remédio nenhum. Mas, Tabata, a gente vai nas origens, a gente vai nas raízes. Então, enquanto um remédio, ele ameniza sintoma, então uma pessoa que está com fobia, uma pessoa que está ansiosa, toma uma classe de remédios que deixa o coração batendo mais lento. Uma classe de remédios que corta a adrenalina do corpo. Então, para o sintoma. Mas quando o remédio acaba, o problema volta de novo. Então, ela precisa tratar a raiz. Né? Então, seja medo de lagarta, seja medo de abelha, seja qualquer medo. Incrível. E agora, como que a gente pode, então, fazer em casa? Algum exercício de relaxamento? Legal. Vou fazer com quem está assistindo a gente, Tabata. Então, o que eu queria dizer primeiro, para quem está nos vendo, é algo que é conceitual, mas vai ajudar muito. Que é o quê? Hipnose, Tabata, é foco, imaginação e concentração, certo? Foco, imaginação e concentração. O meu convite para você que está em casa é, aonde você está colocando o seu foco, imaginação e concentração? Você está colocando o foco, imaginação e concentração em coisas que te deixam com depressão, com ansiedade? Você está colocando o foco, imaginação e concentração em pessoas que fazem isso com você? Porque, Tabata, às vezes a gente está colocando o foco, imaginação e concentração
em coisas que não fazem bem, no celular que está na palma da mão. Então, o primeiro convite para você que está assistindo aqui a gente é esse. Aonde você está colocando isso, troque as suas hipnoses. Não é, Tabata? Tem hipnoses melhores. Pô, Felipe, só tem hipnose assistindo um tipo de programa que cai sangue da televisão, aquelas coisas. Felipe, eu só entro em hipnose em aquelas redes, que eu vejo aqueles conteúdos lá de fofoca, etc. Então, vigia isso, primeira recomendação, né? Cuida disso. Segundo, Tabata, dá tempo de ensinar, fazer um exercício com quem está vendo a gente? É um exercício bem rapidinho? A gente tem 2 minutos. 2 minutos. Né? Então, eu vou ensinar para a pessoa fazer em casa, tá bom? Já que estou falando com você e te dei essa sugestão para você trocar de hipnose, eu quero te ensinar uma outra forma de hipnose também. Tabata, tem a ver com a forma, com frases, né? Todo mundo fala, Felipe, frases funcionam? Claro que funcionam. Mas repetir frases vai mudar a minha vida? Não, não vai mudar a tua vida. Mas entre você ficar repetindo desgraça na cabeça e repetir frases melhores, por que não repetir frases melhores? E para você que está me assistindo, tem uma frase antiga que funciona muito, que é uma belezinha, que é assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Vou repetir para você. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Quer melhorar a frase? Essa funciona para tudo, essa é uma panaceia. Quer melhorar? Se você é uma pessoa depressiva, a frase é boa para você falar, eu sou feliz. Porque não adianta falar, eu não sou depressivo, tá? Se eu te falar, não pense numa Kombi amarela, você acabou de pensar numa Kombi amarela. Pessoal, o não existe. Então, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Uma frase legal. Outras frases, eu sou feliz, eu posso, eu sou calmo. Então, são frases contrárias do que a pessoa sente. Felipe, isso vai mudar, está transformando? Não, mas vai ajudar no processo. Qual a melhor hora, Tabata, de repetir essas frases? Acabou de acordar, faz isso. Antes de dormir, faz isso. Por quê? Porque o teu cérebro não está acelerado ainda. E a gente tem uma mania já de acordar, sair da cama, mexer no celular, tudo errado. Deveria acordar, abre os olhos, faz as suas frases, repete suas frases, ou ora, ou medita, isso a hora é essa. Né? Então, nosso cérebro está o que a gente chama de ondas alfa. Você está ainda meio dormindo, né, acordar? E antes de dormir também. Então, são períodos em que sozinho, quem está assistindo a gente faz, é um período que o teu cérebro está em hipnose. É um período que o teu cérebro está permeável, vamos chamar assim. Eu poderia provocar isso em você na clínica, né? Falar, poxa, relaxa e tal, fecha os olhos. Mas, ao acordar, é um ótimo momento. Então, já falei para os nossos telespectadores trocar as hipnoses e, principalmente, esses 2 momentos são muito preciosos, tá? Quando acorda, a gente acorda, toma muito cuidado. Eu já vou acordar, passar a mão no celular, olhar o Instagram. Não faça isso. Então, faça suas frases, medite, ore, reze. Qualquer coisa nesse sentido, coisas interiores. E antes de dormir, a mesma coisa. Então, acho que essa é uma frase muito legal. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Ou frases que você quer repetir para mudar a sua vida. Acho que é o recado para quem está em casa vendo a gente aqui. Maravilha, que aula, hein, Felipe? Legal, né? Quem quiser te conhecer o seu trabalho, onde te procura? Legal, eu tenho um Instagram, @FelipeGonzalesOficial. Eu estou com todos os conteúdos lá, tem muita coisa lá. Então, Felipe Gonzales Oficial, com Z no meio e Z no final. Na minha bio tem todos os contatos para você. E Tabata, eu deixei tudo lá. Eu tenho e-book também, eu estou no Spotify, então eu tenho um podcast, estou com 92 episódios, eu estou no YouTube. Mas o Instagram congrega tudo, o Instagram tem tudo lá. As pessoas podem me achar se alguém quiser fazer terapia. Alguém está assistindo a gente e fala, beleza, entendi, tirei meus mitos, vi que eu não vou sair do meu corpo, vi que não tem a ver com religião, vi que não tem a ver com nada disso. Beleza, vou me dar essa chance. Então, pode ir lá no meu Insta e mandar mensagem que vai ser muito legal. Muito bom. Felipe, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui e desmistificar, então, a hipnose. Ótimo. Foi um prazer. Obrigado. Até uma próxima. Até. E o Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este programa e compartilhar com quem você quiser. Muito obrigada. Até uma próxima.